Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o teu irmão em Cristo, Diácono Washington. Amém? Desejo aos amados ouvintes, aos amados irmãos, a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje, meus amados, eu senti no coração de trazer a palavra santa do nosso eterno Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amados, a palavra em que nós vamos aprender nesta noite, ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, verso de número 14. Amém? Glória a Deus. Santo Espírito de Deus. Primeiramente, meu irmão, antes do ensinamento e do aprendizado hoje da palavra do Senhor, eis que eu estarei disposto a orar. E se os amados irmãos também quiserem orar, para que o Espírito Santo de Deus me use e também fale com os amados, entre em espírito de oração neste momento, pois a oração é a chave da vitória. Amém, meus amados? Glória a Deus. Aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, para aprender com a tua palavra. Senhor Jesus, eu necessito do teu divino Espírito Santo, ó Pai, para que use a minha boca. Senhor Jesus Cristo, eu não sou nada sem o teu divino Espírito Santo. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu sou falho, sou pecador e sou humano. Meu Deus e Senhor, eu lhe peço nesta hora que o Senhor alcança, ó Pai, as vidas, alcança, Senhor, as almas perdidas, ó Pai, nos confins dessa terra. Todos aqueles que ouviram a tua santa palavra, que venha, Senhor, ser edificado, que venha aprender com o teu Espírito Santo, ó Pai. Divino Deus e divino Espírito Santo de fogo e poder, eis-me aqui, Senhor e Salvador. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra, meu Pai. Usa, Espírito Santo, a minha boca como trombeta. Usa-me, Senhor, como teu instrumento, como o Senhor tem sempre me usado na tua casa de oração. Aleluia, glória a Deus. Eu não vim trazer, Senhor, placa de igreja. Eu não vim trazer, Senhor. Eu venho trazer a tua santa palavra a ser semeada. Que haja cura, que haja libertação neste canal. Que as almas venham se achegar a vós, ó Pai, assim como eu me acheguei a ti. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Deus Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, Espírito Santo. Fica comigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Meu irmão, como de costume, meu amado e minha amada, eu gosto de entrar em oração, pois a oração é a chave da vitória. A oração é o momento que nós temos comunhão com Deus, com o Senhor Jesus Cristo e com o Divino Espírito. Aleluias! Glória a Deus! É através da oração que nós alcançamos a misericórdia, a graça divina do Deus Pai nos lavando, nos revestindo e nos dando sabedoria. Glória a Deus! Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Abram comigo, meus amados, no livro de Marcos, capítulo de número 9, verso de número 14. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Que o Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 9, verso de número 14, amém? Glória a Deus. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele,
o saudaram. Aleluias. E perguntou aos escribas: que é este que discute com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Aleluias. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Glória a Deus. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando escutarei convosco? Estarei convosco, aleluia. Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Ou em outra versão, traga-o aqui, aleluias. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou, aleluia, com violência, e caindo endemoniado por terra, oh glória, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Glória a Deus. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Glória a Deus, aleluia. E logo o pai do menino clamando, aleluias, clamando, amados, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Oh, glória a Deus, aleluia. E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino que estava, de maneira, aleluias, que muitos diziam morto. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Até aí, amados, glória a Deus. Amados irmãos, nesta palavra santa e bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus ressurreto, perfeito, agradável, poderoso, eis que aí, meu irmão e minha irmã, eis que naquele tempo tinha um jovem, meu amado, sofrendo uma opressão maligna, muitas das vezes sendo lançado pelo espírito imundo, até mesmo no fogo, na água, pois eis que o maligno, Satanás e os demônios têm um objetivo: matar, roubar e destruir. O inimigo veio neste mundo para destruir os filhos de Deus, aleluias, glória a Deus. Mas em verdade eu vos digo, meu amado e minha amada, eis que o Senhor é a chave da vitória. A nossa vitória, meu irmão, está nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que busca o Deus Pai, aquele que busca o Deus Filho Jesus Cristo, aleluia, perdão, aquele que busca o Espírito Santo, tem a vitória, amados. Glória a Deus, aleluia. Eis que diante do alvoroço, diante daquela multidão, o Senhor Jesus Cristo, ele pegou, e ouviu um Senhor, um Pai, clamando a ele: Senhor, eu trouxe o meu filho aqui, diante dos escribas e dos fariseus, e diante dos teus discípulos, mas nenhum conseguiu expulsar,
este inimigo que está dentro dele. Glória a Deus. Amados e amadas, eis que em nosso tempo também espíritos imundos têm entrado nas casas, têm entrado nos filhos, nas crianças, nos jovens. Eles têm entrado até mesmo em pastores, em homens e mulheres de Deus, levando peso, levando doença, levando a enfermidade, levando a destruição. Mas, meu amado e minha amada, eis que aonde o Senhor Jesus Cristo entra, o inimigo, ele se humilha perante ao Pai, implorando para não ser lançado novamente ao inferno. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus Cristo compadecido, aleluias, ele disse: ó geração incrédula, até quando eu ficarei no meio de vós? Aleluias. O Senhor já havia semeado a tua palavra, o Senhor já havia anunciado o teu evangelho, o Senhor havia curado, expulsado demônios, o Senhor havia trazido a tua palavra todo este tempo, e mesmo assim o povo errante, ignorante, não deu ouvidos ao Pai. Aleluias. Levando o nosso Senhor e eterno Salvador à morte de cruz. Aleluias. Glória a Deus. Amado, eis que a palavra do Senhor nos diz aqui que o Senhor Jesus Cristo falou: traga ele até mim. E o espírito imundo, esse espírito maligno, este demônio, vendo o Senhor, o Cordeiro de Deus, aleluia, eis que o espírito maligno, vendo o Pai, agitou aquele homem, aquele moço, agitou a um certo ponto de espumar, de se debater, se lançando para longe do Senhor, pois aonde o Senhor Jesus Cristo entra, ali a vitória, ali a libertação, ali a renovo. Glória a Deus, aleluia. Amados, o Senhor perguntou ao Pai: homem, há quanto tempo este sofre desta opressão e desta maldição maligna? E o Pai disse ao Senhor, aleluia, era preciso, meu amado e minha amada, era preciso o Senhor onisciente, o onipresente, o todo-poderoso perguntar? Não, meus amados, mas ele estava mostrando ali naquele momento que nós, homens, nós devemos ter fé. Aleluia. Ele mostrou a nós, meu amado e minha amada, que nós sem o eterno Deus não somos nada. O Senhor Jesus Cristo, em forma humana aqui na terra, estava mostrando que nós devemos ser humildes, que nós devemos buscar o Deus Pai Todo-Poderoso, para que as bênçãos, a libertação e a cura venham acontecer em nossas vidas. Muitos homens e muitas mulheres dizem ser cristãos, muitos homens e muitos pastores, instrumentos do Pai, dizem ser servos de Deus, mas não faz a vontade do Pai, confia no seu próprio eu, confia no seu próprio homem, confia na sua própria ganância, dizendo: eu posso, eu faço, eu vou fazer. Ah, meu irmão e minha irmã, o espírito imundo só precisa de uma boca para falar a mentira. O espírito imundo só precisa de uma língua para pronunciar o falso evangelho, aleluia. Mas aquele que tem temor a Deus, aquele que busca a plena graça, a plena convivência com o Espírito Santo, é mais que vencedor. Ele é lavado, ele é remido, ele é restaurado pelo eterno Deus, aleluia. Glória a Deus. Amado irmão e irmã, eis que diante do Senhor, aquele homem disse: eis, Senhor, que o meu filho, ele sofre disto desde criança. Meu irmão e minha irmã, em verdade eu vos digo, antigamente, até mesmo quando eu era criança, era pregado um evangelho verdadeiro, sem medo de falar a verdade.
No tempo em que nós vivemos, não se prega mais a verdade. Não se prega contra o segundo casamento. Não se prega contra, meu irmão, adultério. Não se prega contra as falsas pinturas e os falsos mestres. Não se prega contra os falsos profetas e os falsos pastores. Aleluia! A nossa geração, ela só quer saber de dinheiro. Ela só quer saber, meu irmão, da casa cheia. Não quer saber da alma lavada. Não quer saber da alma purificada. Não quer saber de Deus operando um milagre. Aleluias! Porque já foi corrompido pelo pecado, pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas. Glória a Deus, aleluia. Amados, eis que todo aquele servo de Deus que tem o Espírito Santo adquire o discernimento que somente há no Espírito Santo. Aleluia. Meu amado e minha amada, nos nossos tempos de hoje, nós muitas das vezes vemos jovens, nós vemos muitas das vezes crianças atrapalhando o culto, tirando a atenção do pregador, tirando a atenção do profeta. Meu amado e minha amada, muitas das vezes não é criança não, meu irmão. Muitas das vezes são demônios, amado. É verdade, meu amado. Aquele que é espiritual vai saber o que eu estou falando. Existe um certo demônio, meu amado e minha amada, chamado Exumirim. E este Exumirim, este demônio, ele só age e habita numa criança. Aquele que sofre esta opressão maligna e satânica do Exumirim são as crianças. O porquê, meu amado e minha amada? É simples, meu amado. Quando o Exumirim habita numa criança, você vai saber desde pequena já. O Exumirim, ele não deixa a criança escovar os dentes. Ele não deixa a criança sair da frente da televisão. Ele não deixa a criança respeitar os pais. Aquela criança, aquele jovem que sofre uma opressão maligna e satânica, que é o Exumirim, ele não gosta de tomar banho, não gosta de ser limpo, sendo que a palavra do nosso Senhor e eterno Deus nos diz que a criança, ela é santa e ela é limpa. Aleluias! Mas eis que o pai e a mãe, por não vigiar os filhos e não vigiar nas palavras, este inimigo, este demônio maldito, ele tem entrado, destruído casamentos também, colocando o pai e a mãe um contra o outro. Quando o pai vai corrigir o filho, a mãe se levanta, não vai corrigir. Ou vice-versa. Eis que nesse meio tem um espírito imundo. E através deste demônio, Exumirim, eis que vai abrindo portas e mais portas a demônios maiores. Eis que quando chega a uma certa idade, a criança, homem, que começa a brincar com batom, com boneca, o espírito de Exumirim está transmitindo a pombagira, a Maria Padilha, né? Este demônio maldito do inferno, que caia por terra pelo poder do sangue de Jesus agora, neste momento, repreendido pela mão do Senhor. Aleluia! Eis que este Exumirim abre uma porta grande para estes demônios maiores transformar este homem, este garoto, num homossexual amanhã, ou vice-versa, transformando as mulheres em lésbicas. Amado, a palavra de Deus no livro de Gálatas, ela fala da luta da carne contra o espírito, e fala as vontades da carne, que não entrará no reino dos céus idólatras, não entrará no reino dos céus idólatras, os prostitutos, as prostitutas, não entrará aquele que vive no segundo casamento, não entra também no reino do céu, aqueles efeminados, meu irmão. Meu irmão, nós nascemos neste mundo para fazer a vontade de Deus, para casarmos com uma mulher, no meu caso, e a mulher com o homem. Aleluia, glória a Deus. Olha o ponto que chegou, meu amado e minha amada, o entendimento do homem hoje. Os falsos pastores não pregam isso mais,
não prega contra o Exumirim, não ora contra este demônio maldito, que tem que cair por terra pelo sangue de Jesus. Não é pregado nas igrejas mais o verdadeiro evangelho. Não se prega contra estes demônios de segundo casamento. Não se prega contra as falsas doutrinas de falsos mestres. Aleluia. Glória a Deus. O Suriandalabaia. O Decalabeneva chamada Sorrecanabadai. Que o sangue de Jesus Cristo venha lavar as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos jovens nesta hora, repreendendo esse espírito imundo e maligno que tem semeado a morte e a destruição. Glória a Deus, aleluia. Amados, e eis que o Senhor Jesus Cristo se aproximou daquele jovem, chegando ao ponto aquele demônio espumar a boca, ranger os dentes de raiva. Porque onde o inimigo habita, quando é pregada a verdade, o demônio tem raiva, ele range os dentes. Porque aonde Deus chega, o milagre acontece. Oh, glória a Deus, aleluia. Aonde a palavra de Deus é transmitida a verdade, a cura, a libertação e a renovo, meu amado. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, aquele que é totalmente espiritual vai entender o que eu estou falando nesta hora. Agora aquele que vive na carnalidade, meu irmão, não vai entender, porque está cego pelo pecado, cego pelo diabo, cego pelo inimigo das nossas almas, que quer levar ao abismo eterno, que quer levar ao fogo de tormenta, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia! Mas hoje eu venho aqui, debaixo das potentes mãos do Deus Jeová, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o ressurreto, o Deus perfeito, o Deus vivo, o pão da vida, a água viva, eu venho trazer a ti e a mim mesmo, porque a palavra, quando ela é pronunciada, primeiramente ela é o pregador, porque a minha boca está próximo do meu ouvido, ela também está me edificando, me alertando, me avivando, me lavando, me restituindo e me revestindo, me dando sabedoria, graça, poder e autoridade, aleluia, amém, meus amados, glória a Deus, aleluia. Então aquele espírito maligno espumou a tua boca, rangeu os dentes, se debatia de um lado para o outro, quando o mestre chegou. E o Senhor Jesus Cristo de Nazaré chegou ali naquele momento, meu amado e minha amada, e disse: espírito mudo e surdo, aleluia, eu te ordeno, sai dele, não entre mais dele. Glória a Deus, aleluia. E aquele espírito maligno, se debatendo com força, furiosamente, com medo das potentes mãos do Senhor, com medo da glória divina que somente o Senhor tem, se debateu com uma certa violência e saiu gritando, deixando aquele jovem ao chão como morto. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Suriandalabaia, glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, e aconteceu assim. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? Aleluia! E disse-lhes o Senhor Jesus Cristo: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Oh, glória a Deus! Meu irmão e minha irmã, a oração é a chave da vitória. Lá em 1 Tessalonicenses vai falar a nós que nós devemos orar, aleluia, sem parar. Orai sem cessar, meu irmão. A oração é a bateria do crente, a oração é a chave da vitória.
através da oração, nós temos um Peniel com o Senhor, nós temos um face a face com Deus vivo. Glória a Deus, aleluia, aleluias, amém, meus amados. E através do jejum, nós nos santificamos. Nós, meus amados e minhas amadas, estamos queimando, matando a nossa carne, os desejos mais profundos da carne. Nós estamos destruindo, queimando ela, através do jejum. E o jejum santifica todo o nosso ser. Ele santifica nós e lapida nós a cada dia, dando-nos os dons do Espírito Santo, dando-nos sabedoria, dando-nos força e equilíbrio. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, uma legião de demônio e certos espíritos malignos, eles só saem através de jejum, meu irmão, de oração. Aleluia! Que nós a cada dia mais e mais, no tempo em que nós vivemos de tribulação, de trevas, nós possamos jejuar diariamente, nós possamos ter um Peniel, um face a face com Deus, com jejum e oração. Meu amado e minha amada, a oração é a chave da vitória. É através da consagração, da intimidade com o Senhor, é que as mãos potentes e a destra gloriosa do Deus Pai, ela é estendida e manifestada a bênção, a vitória, a cura, a libertação. Amém, meus amados? Guarda esta palavra do Senhor na tábua do teu coração. Que nós, homens e mulheres de Deus, venhamos pregar a verdade sem medo de fariseus, sem medo de falsos profetas, aleluia. Sem medo, meus amados, com ousadia na palavra, pregando a verdade, pregando o verdadeiro evangelho. As almas, meus irmãos, estão sendo mortas aí afora, com falsas doutrinas, falsos profetas que não pregam a verdade, não ensinam mais a força que tem a oração e o jejum. Aleluia! Estes homens, meus amados, não conseguem mais expulsar espíritos imundos, não conseguem orar mais que meia hora. Sabe o porquê, meu amado? Sabe o porquê? Porque não anda mais com isso, ó. Não anda mais com a palavra do Senhor na mão. Anda, sabe com o quê? Com o WhatsApp. Anda com este celular na mão. Ao invés de levar o evangelho nas praças, nas ruas, na live também, eis que eles estão semeando a sua própria condenação. Estão preocupados com o quê? Com o WhatsApp, com grupinhos, né, meus amados? Muitas das vezes, estes pastores e servos e servas de Deus, quando estão orando, o celular começa a vibrar ou até mesmo a tocar, ele para de ter um Peniel, ele para de ter um momento com Deus, para fazer o quê? A vontade da carne. Você está vendo, meu amado e minha amada, como que o diabo age? Porque quando nós estamos em jejum, em plena consagração, vem um homem e uma mulher tirar a nossa bênção, tirar a nossa comunhão, tirar o nosso Peniel com o Pai. Sabe por quê, meu amado? São instrumentos do inimigo. É verdade, meu amado. Assim como o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus tem os seus instrumentos na tua casa e também afora, na seara e afora, né, meus amados? O diabo, o inimigo das nossas almas, ele também tem os seus instrumentos afora, meu irmão. É verdade, né? Porque a luz, ela luta constantemente contra as trevas. Mas em verdade eu vos digo, a palavra do Senhor fala que as trevas são mais prudentes que as da luz. Meu amado e minha amada, por experiência própria, eu que passei por falsos evangelhos, eu que passei um certo tempo adorando, venerando uma imagem de Baal, né, meus irmãos? E tem, meus amados, em muitas igrejas aí afora, uma igreja católica,
que tem até mesmo, se você for pesquisar, em igreja evangélica e pentecostal, tem certas igrejas que também tem imagem, meus amados, de Baal. Meu irmão. Na palavra de Deus, no Salmo 115 fala: tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem ouvidos e não ouvem. Aleluia! E no livro de Êxodo também fala, meus amados e minhas amadas: não fareis para ti imagem nem semelhança alguma, nem no que há no céu e nem na terra, pois somente ao Senhor seu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Oh, glória dela, Maria, chamada Calabadaia, Sor. Aleluia! Aquele que não prega contra a idolatria não é servo de Deus. Não! É instrumento do diabo, levando a tua vida ao abismo, levando ao inferno, onde haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia! Meus amados e minhas amadas, guarda esta palavra na tábua do teu coração. Se encha do Espírito Santo com jejum e com oração. Ore e orai sem cessar. Nós não sabemos quando o noivo há de vir. Aleluia! Igual é falado na palavra das 10 virgens. Aleluia! Que tinha 5 prudentes e 5 nécias. Ei, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Qual virgem você é? Qual virgem, ó homem e mulher de Deus, que você é? Você é a prudente ou a nécia? Ou melhor, as loucas? Amém? Aleluia! Que nós passemos a levar o verdadeiro evangelho contra essas falsas doutrinas, contra estes falsos ensinamentos, para que a obra de Deus venha se expandir cada vez mais e mais, e venha alcançar aqueles que necessitam de ouvir a palavra do Mestre. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e de cada irmã que está se inscrevendo no meu canal. Amados, eu não venho buscar dinheiro não, meu amado. Eu não quero saber de bem material não. Eu quero saber das almas vivas para o reino de Deus. Assim como eu fui alcançado pela graça, eu também vos compartilho a graça de Deus neste momento. Aleluia! Amados, que nós hoje possamos tomar uma iniciativa, amém? Levando a palavra de Deus sem medo, meu irmão, porque o Senhor se agrada daquele que é valente, amém? Amado, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a espada do cristão, amém? A nossa boca é trombeta, aleluia, para anunciar o evangelho e ferir aquele que prega o falso evangelho. Sabe como que você vai saber que a tua obra e que a obra de Deus está dando resultado? Quando você é caluniado, quando você, meu irmão e minha irmã, quando você é pisoteado, quando você apanha, quando você muitas das vezes pode ser até mesmo cuspido na cara, ou rejeitado até mesmo pela tua família. Sabe por quê? Porque o diabo espuma a boca. Oh, glória! O canino, ele arranja os dentes. Ele fica furioso. Porque quando Deus está na obra e no negócio, a libertação, a cura, a restauração, e aonde há o poder do Espírito Santo, a mudança acontece. Amém? Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está se chegando. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o meu canal, amém? Eu estarei cada dia mais e mais jejuando, me consagrando ao Pai, para que venha trazer cada dia mais e mais uma palavra dessas, meus amados, amém? Assim como vós, irmãos e mulheres, e até mesmo cativos, que estão ouvindo esta live, esta rádio, amém, meus amados? Assim como eu, estamos hoje aprendendo com a palavra de Deus, amém?
Glória a Deus. Estarei orando neste momento pela tua vida e pela minha vida. Amém? Para que a obra de Deus seja feita. Soberano Deus e glorioso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo e pelo poder do sangue de Jesus, que toda obra das trevas caiam por terra agora em nome de Jesus. Toda obra de macumba, de feitiço, toda magia, toda falsa doutrina, toda falsa heresia, meu Pai, toda palavra falsa, incrédula e maldita, que caia por terra pelo poder do sangue de Jesus Cristo agora. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha curar todo aquele neste momento, com dor no osso, na carne, nos nervos, na cartilagem, aquele que é cego, pelo poder do Espírito Santo de Deus, abra os olhos agora e veja, receba o milagre, receba a cura, receba a restauração. Aquele que é paralítico, que levanta e anda em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Aquele que é surdo, tímpanos, abra agora pelo poder do toque do Espírito Santo. Ouça os surdos agora pelo poder do Espírito Santo. Aquele que é cego, que possa enxergar. Aquele que é mudo, solta a tua voz, clama a Deus e louva. Aquele que é surdo, ouça. Aquele que é paralítico, levanta e anda em nome de Jesus. Aquele que está muleta, levanta a muleta e anda agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que todas as obras do maligno feita contra a minha vida, contra a vida dos ouvintes e contra a vida da minha família, que caia por terra pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho Jesus Cristo e em nome do Deus Divino Espírito Santo, eu profetizo a bênção, a libertação, a cura, a restauração. Amém. Glória a Jesus. Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Receba a bênção, receba a vitória, receba a cura. Amém? Deus abençoe tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.